Que bênção. Eu estava ali e pensei que num culto como esse seria bom se a gente tivesse uma prática que existe numa outra igreja. Tem uma igreja, você sabe qual é, se você for um crente mais antigo assim, que chega na hora da palavra e eles perguntam assim, quem que está com a palavra? E aí fica, né, aquele clima de suspense, até que alguém levanta a mão e fala, eu que estou, e daí vai lá, fala. Porque eu estou com a sensação, o culto está tão maravilhoso, e eu estou com a sensação que a palavra que eu tenho não é do time, mas que Deus me ajude. Que Deus me ajude e que Deus ajude você também. Então, eu tenho um assunto para falar com você hoje, e se você tem a tua Bíblia, eu já convido você a abri-la no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12. E esse tema ronda o meu coração há bastante tempo, e eu desejo falar dele há bastante tempo. E essa semana eu senti de Deus que era de falar, você vê como a coisa é estranha, né? E agora? Mas é um assunto de extrema relevância, porque é um assunto que atinge a todos nós. E a cada dia que passa, isso vai tomando um espaço cada vez maior na vida de todo mundo. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de dinheiro. Fique tranquilo, porque eu não pretendo pedir nenhum dinheiro. Então, quando alguém na igreja fala, vou falar sobre dinheiro, você já pensa, meu Deus, vão me pedir dinheiro. Não, eu não pretendo pedir dinheiro. Na verdade, eu pretendo ministrar no teu coração o que eu fui ministrado a respeito de dinheiro. E como a realidade do dinheiro nos afeta. Então, se você tem a tua Bíblia, eu quero ler com você no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o 21. É uma parábola de Jesus. Se você volta a alguns versículos anteriores, Jesus está falando a respeito de salvação. E alguém do meio da multidão interpela Jesus com a pergunta que inicia esse trecho que nós vamos ler. E ele diz o seguinte, disse-lhe um da multidão, versículo 13, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse, farei isso. Derribarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada tem 215 versículos, e esses números eu tiro eles da internet, né? Porque eu não fui conferir. Então, o consenso diz esses números, tem uma variedade entre eles, mas aproximadamente 215 versículos falando sobre fé. Fé é um tema importante na Bíblia. Então, tem 215 versículos falando sobre fé. Existem aproximadamente 218 versículos falando a respeito de salvação. E existem 2084 versículos falando a respeito de dinheiro, ou de algo relacionado a dinheiro, a riqueza, a posses. E eu chego à conclusão de que esse é um tema importante porque não existe nada na Bíblia Sagrada, nas palavras do próprio Jesus, que rivalize mais com Deus do que dinheiro. O dinheiro é o maior ídolo em potencial que eu e você enfrentamos durante a nossa caminhada. A gente enfrenta esse ídolo em potencial que tenta dominar a nossa vida de dentro para fora e fazer com que a gente comece a sentir coisas com base na realidade do dinheiro. E o dinheiro, segundo Jesus, elevado à categoria de Deus, ou elevado a uma categoria que não lhe pertence, Jesus disse que o nome dele é Mamon.
E Mamon é um deus demônio. Pesado, né? Jesus não falou muito a respeito dos outros espíritos que rondam a nossa vida com tanta intensidade quanto ele falou do dinheiro. Jesus, quando olha para o dinheiro, ele diz que o dinheiro pode ser um demônio. Pode ser um demônio que tenta tomar conta da nossa vida. E sabe qual é a perigosidade do dinheiro? É que não existe como viver sem dinheiro. A realidade do dinheiro é uma realidade que afeta todos nós. Todas as pessoas são afetadas pela realidade do dinheiro. Quem tem muito dinheiro é afetado, quem tem pouco dinheiro é afetado também, porque não existe como viver sem dinheiro. Quer dizer, algumas pessoas acreditam que exista, porque eu lembro de um episódio, quando a Helena era menor, que eu falei para ela que não dava para comprar uma determinada coisa, que eu nem me lembro o que é, ela falou, mas é só passar o cartão. Então, existem pessoas que vivem com dinheiro e existem pessoas que vivem com cartão. Né? Então, na cabeça de algumas pessoas, não precisa de dinheiro, mas o fato é que o dinheiro, ele nos cerca, e a gente está relacionado com ele o tempo inteiro. A gente acorda de manhã, a gente precisa de dinheiro. A gente vai dormir, a gente precisa de dinheiro. Eu brinco que até para morrer precisa de dinheiro, porque você precisa ser enterrado. Há um tempo atrás, eu ajudava a minha sogra a fazer algumas coisas, e na conta dela tinha um dinheirinho, e ela falava, não, é que eu não tenho dinheiro. E daí eu falava, não, mas, puxa, né? É chato falar sobre isso, mas eu sei que você tem, porque eu te ajudo, eu vejo ali que você tem. E daí tal, e daí era aquela coisa, e vai, daí um dia eu falei, mas tem o dinheiro? Daí eu não aguentei, falei, tem ali, tem, né, tal, tem tanto. E daí eu descobri que aquele dinheiro reserva dela é para tratar do funeral. E aí eu lembro que eu falei, não, mas isso aqui está errado. Eu mesmo, quando eu morrer, eu quero dar despesa, que os outros se lasquem, tem que fazer parcelado o meu funeral, entendeu? Eu vou estar preocupado, eu estou preocupado a vida inteira com dinheiro. Aí, na hora de eu morrer, eu tenho que estar preocupado com o dinheiro. Não, sei lá, você me joga em qualquer canto, então, se não quiser gastar. Mas o fato é que a gente, até para morrer, precisa de dinheiro. A gente vive na realidade do dinheiro. Todo mundo vive. A diferença é que existem pessoas que se relacionam com dinheiro e pessoas que se relacionam com mamon. Tem gente que se relaciona só com as notas. E tem gente que vive na influência do demônio. Essa é a grande sacada. E aí eu te faço uma pergunta. Como saber a diferença? Como saber se eu e você, se nós nos relacionamos com unidade monetária de valor, é o nome técnico do dinheiro, ou se nós nos relacionamos com um demônio? E eu vou te fazer uma advertência, tá? Esse aqui é o primeiro parêntese. Você pode ser que esteja pensando assim, bom, esse assunto eu estou de boa, porque eu tenho pouco. Então, logo, quem não tem dinheiro não tem problema com dinheiro. Né? Pode ser que você está pensando assim, para mim isso aí eu tiro de letra. Por quê? Se eu não tenho, sabe qual é o melhor jeito de não ter problema com dinheiro? Não ter dinheiro. Daí você pensa assim, então estou de boa. Mas, irmãos, até nisso aqui o pobre é difícil, porque até sem dinheiro o pobre tem problema com dinheiro. Não é exclusividade de rico ter problema com dinheiro. Lembra que eu falei que todo mundo precisa de dinheiro? Todo mundo tem problema com dinheiro, até quem não tem dinheiro tem problema com dinheiro. Porque o dinheiro é uma realidade que nos afeta, porque tem pessoas que não têm o dinheiro, mas têm um sonho maravilhoso de ter dinheiro. E aí você pensa, eu lembro de uma história que eu vi uma vez, que diz que um cara muito rico sentou para engraxar o sapato. Nem existe mais isso, né? Engraxar sapato. Aí sentou para engraxar sapato, e lendo jornal, e conversando com o engraxate, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu vou dizer um negócio, o assunto era meio sobre dinheiro não traz felicidade, não pense em dinheiro, tal. E o engraxate ali, engraxando o sapato, falou, doutor, eu estou louco para descobrir isso por mim mesmo, viu? Porque quem não tem quer ter. E a gente vive cercado por essa realidade. Então, ser escravo do dinheiro não necessariamente é um privilégio de gente rica. Tem gente que não tem e é escravo de dinheiro do mesmo jeito. E que só torna a coisa mais trágica ainda, né? Porque se você é escravo do dinheiro tendo, você tem ainda alguns benefícios. Mas se você fica escravo do dinheiro sem ter, não tem nada de bom nisso. É zero. Então, Jesus, ele toma o espaço dele de tempo na terra, foram de 3 anos pregando. Foi pouco tempo, ele teve pouco tempo. E do pouco tempo que ele teve, ele tomou um tempo grande desse tempo limitado
para ensinar a respeito de relação com dinheiro, posse, propriedade. Por que ele fez isso? Porque é importante, irmão. Porque não existe nada que rivalize mais com o Deus que a gente serve do que posse, dinheiro, riqueza, desejo. Não existe nada. E aí Jesus, no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é o compêndio de coisas mais importantes. Então, tudo assim, Jesus, se você fosse fazer só uma pregação, qual pregação seria? De tudo que o Senhor falou, só tem direito a pregar uma vez. Um domingo no MAP, 50 minutos. Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ali no meio, quando vai fazer um arremate, ele diz, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, queridos. Ninguém pode. Porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Sabe o que é interessante do Mamon? Aqui está com letra maiúscula. Jesus está elevando o dinheiro a uma categoria de Deus. Ele não fez isso com outros espíritos. Os outros espíritos que atormentavam o surdo-mudo, o cego, não foram elevados à categoria de Deus. Jesus coloca Mamon, não na mesma categoria dele, mas na categoria de um Deus que rivaliza com ele. E sabe que dinheiro é muito mais do que a unidade. Dinheiro é um espírito, segundo o próprio Jesus. Dinheiro é um espírito que tenta roubar a minha e a tua vida, tenta roubar o meu e o seu relacionamento com Deus, tenta roubar o meu e o seu relacionamento com as outras pessoas, e tenta destruir, deturpar. E o mundo que a gente vive é um mundo dominado por esse espírito. O mundo em que eu e você vivemos é um mundo onde o espírito de Mamon está surfando. Por isso que a gente tem que parar de olhar para isso como algo natural. A gente tem que começar a olhar para dinheiro como algo espiritual. Tem que olhar para dinheiro como um Deus em potencial. E tem que olhar para o mundo também como um campo ocupado pelo inimigo Mamon. E é difícil de fazer isso, porque o dinheiro é sutil. Por ele ser algo que todo mundo precisa, por ele ser algo que está aí, espalhado por aí, parece algo neutro. Mas não é. Para nós que temos Deus no nosso coração, a gente precisa começar a olhar para o dinheiro como algo espiritual. Ah, Tico, você está forçando a barra. Eu pretendo, nas próximos 35 minutos, explicar para você como não é forçação de barra, é algo espiritual, é algo que nos molda. E tem se tornado cada vez mais difícil a gente viver o dinheiro dentro da realidade espiritual, porque a gente está encharcado num mundo de Mamon. A gente está encharcado pela lógica de Mamon, e a lógica de Mamon é a lógica do mercado. Você tem que consumir, você tem que pegar, você tem que comprar, você tem que desejar, você tem que continuar correndo atrás. Você corre atrás e você levanta de manhã, e aí as coisas que você queria ficam cada vez mais caro, e você vai tentando, e você se esforça um pouco mais. É a lógica do mercado. E aí eu fiquei pensando como que a gente faz esse diagnóstico, porque se tem gente que se relaciona com dinheiro e tem gente que se relaciona com Mamon, qual é o diagnóstico que mostra a diferença? E eu me apliquei em mim mesmo, tá? Esse aqui, a pregação é primeiro para mim, isso aqui é para mim. E eu me coloquei a pensar, como é que eu posso saber se eu sou servo de Deus ou se eu sou servo do Mamon? Será que eu já estou meio mamonzeado e não vi? Porque também tem isso, irmão. A gente vai se mamonzeando sem ver. Aí você vai indinho, sim, vai. E a hora que você vê, aí você fala assim, mas eu já estou meio mamon, será? E eu falei, será que eu estou mamon? Será que eu sou mamonzinho? E eu tenho aqui uma lista de 15, por isso que eu preciso ser rápido. São 15 sinais de Mamon na minha e na sua vida. 15 situações que mostram que nós estamos mamonzeados. Quem sabe você passe ileso por essa lista. Você vai vir aqui, vai tomar o microfone da minha mão e vai falar, eu não tenho nada de Mamon. Primeiro sinal que mostra que Mamon está mamonzeando você.
Quando você perde o limite da justiça por causa de dinheiro. A parábola que a gente leu mostra um cara reclamando de algo no meio do nada, não tinha nada a ver aquela conversa. A conversa não tinha absolutamente nada a ver. Jesus pregando, a multidão se acotovelando, o cara levanta a mão e fala, posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta? Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Tem nada a ver com o que está sendo dito. Mas se alguém fala para o meu irmão dividir a herança comigo, é porque o irmão era pilantra, irmão. Entendeu? Porque herança é direito. Herança não é gratidão, você não dá herança. Não, agora morreu lá, meu pai, minha mãe, e eu vou chegar, vou falar para o pessoal, fala, tudo deles é meu, tá? Aí o Guilherme vai falar, não, mas não é assim, a Adriana, a Ana, o Leandro, meu Deus, vai virar em nada a herança. Enfim, mas herança é direito, é partes iguais. Aqui nessa cultura ainda tem umas variações, mas enfim, o cara tinha que ter um pedacinho da herança. Ele não deveria procurar Jesus para dizer e falar assim, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Herança é direito. Então o irmão dele rompeu o limite da justiça por causa de dinheiro. E ele tomou de assalto algo que não lhe pertencia. Então, quando você perde o limite de justiça por causa de dinheiro, mamãozinho entrou. 2, são 15, eu tenho que ir rápido. Quando você pratica ilícito para ganhar dinheiro, desvia dinheiro de merenda escolar. Você é secretário de educação do município e o dinheiro é da merenda e você desvia. Você fala, não, isso aí não faço. Mas eu vou baixar um pouco a régua aqui. Quando você é comprador de empresa e pede uma bolinha dos caras que vendem as coisas lá na empresa para conseguir te fornecer o produto, agora já é mamãozinho também, irmão. Ou quando você é vendedor de coisa e oferece a bolinha para o cara comprar os seus produtos. Ou quando você tenta tomar uma vantagenzinha e pedir uma comissão indevida de algo que não é seu. Ou quando você vai no supermercado e o produto está com o preço errado e você deixa quieto. Alguém te devolve um troco errado e você deixa. Está vendo? A gente fala assim, o cara desviou o dinheiro da merenda escolar. Mas você desviou o dinheiro do troco. É o mamon. Porque o dinheiro seduz. Aí você fala assim, mas... Eu sempre penso isso, eu vou fazer uma confissão. Por exemplo, eu vou no mercado, eu tenho raiva. Porque o preço no supermercado, ele nunca está para menos, ele sempre está para mais. Eu acho que eles põem aquilo de propósito, entendeu? Porque eu mesmo sou uma pessoa que eu tenho bastante, assim... Eu falo, cara, eu vou ter que chamar, vai vir a mulherzinha aqui, né? Eu vou dizer que passou por 10 e estava 8,70 lá, é 1,30. Aí ela vai ter que pegar o produto, ela vai lá longe para ver, e daí vai voltar. Assim, se ela não gosta, ela gosta que chame. Tal, e daí vai aquela coisa, daí eu falo, e daí quando passa ao contrário, daí eu falo assim, mas eu tô compensando aquelas outras vezes daí que eu não... É difícil, cara, é muito difícil. 3. Mamon está começando a te mamonzear quando você começa a viver conflitos relacionais por causa de dinheiro. É mais fácil você perder dinheiro por causa de amigo ou perder amigo por causa de dinheiro? Você vê mais pessoas perdendo dinheiro por causa de amigo ou perdendo amigo por causa de dinheiro? É o segundo, né? Você vê gente brigando com amigos que se tornaram sócios porque não quero perder e esse cara está usurpando e não vai. As pessoas sacrificam relacionamentos por causa de dinheiro. Quantos filhos brigam no caixão do pai e da mãe por causa da herança? Eu que vou ficar com o broche. Eu vou ficar com a casa. Irmão, eu preciso fazer um comentário meu. Eu faço muito comentário meu, né? Mas é porque, assim, eu tenho um ranço tão grande desse negócio de herança. Se tem uma conversa que me irrita, é a conversa a respeito de herança. Conversa a respeito de herança, o cara fala assim, mas daí a herdade lá vai ficar para mim. Cara, quando o cara começa a me falar isso, eu tenho vontade de socar.
E eu tenho que me controlar, porque o pessoal briga comigo. Esse tempo atrás eu mandei até os irmãos para o inferno aqui. Mas eu tenho vontade. Ai, porque é herança. Cara, vai trabalhar, cara, pelo amor de Deus. Vai fazer as tuas coisas. Vai construir herança para outro. Para de olhar para as coisas do teu pai e da tua mãe. Sabe por que eu acho que eu tenho isso? Quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 6 anos eu devia ter. Morreu a minha avó. A minha avó morreu. O meu avô eu não conheci. O pai do meu pai já tinha morrido quando eu nasci. Quando eu tinha uns 6 anos, a minha avó morreu. Eu me lembro das conversas, cara. E eu me lembro que havia uma disputa pelo patrimônio dela. O patrimônio dela era maravilhoso. O patrimônio dela era uma casa, um Corcel 2 e uma linha telefônica. E ela tinha 5 filhos. Uau! Mas por que eu agarrei raiva disso? Eu agarrei raiva disso porque, cara, os caras fizeram umas 300 reuniões para definir isso aí. E sabe qual foi o saldo das reuniões? O meu tio ficou mais de uma década sem falar com o cunhado dele, que era casado com a irmã dele, por causa do tal Corcel 2 verde água. Mais de uma década. A gente ia nos lugares, e cadê o tio tal? Ah, o tio tal não vem, né? O tio tal não vem porque não fala com o tio tal. Daí quando está o tio tal, o tio Y não pode estar. Mais de uma década. Por causa de um Corcel. Sabe o que é isso? Mamon, espírito de mamon, enraizado, tomado conta. Briga. Briga por causa de dinheiro. Então, quando você começa a viver conflitos relacionais por causa de dinheiro, mamonzeando. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz que a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Então, como saber se você está ficando escravo de mamon? Quando você começa a viver o fetiche das coisas. Quando as coisas te seduzem. Quando você olha para vitrines, e as vitrines são mais do que vitrines de roupas e sapatos. Elas começam a causar em você assim um burburinho dentro, assim, uau. Sabe aquele uau? Quando a coisa começa a causar uau em você, é uma mãozinha. Tem um sociólogo chamado Bauman, ele escreveu um livro, A Vida na Sociedade do Consumo. E uma das coisas que ele escreveu lá é muito interessante, porque ele diz o seguinte: na sociedade do consumo, a gente precisa consumir para sentir. Isso é forte, irmão. Isso é forte de verdade, porque quando você precisa consumir para sentir, cara, aí já tá começando a ficar grave. Quando a nossa alegria deriva do consumo, a coisa está começando a ficar esquisita, cara. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de precisar consumir para sentir? É que é tipo droga. É tipo uma droga. Daí você começa a precisar de uma coisa externa para gerar sentimentos internos em você. Aí você já não se contenta mais com aquilo. Daí você precisa de algo mais. E daí você vai. É desenfreado. Eu lancei um desafio lá em casa. Acabou ontem o desafio. As meninas, elas gostam disso. E existe um cara que inventou um negócio chamado Sylvanian Families. Já ouviram falar do Sylvanian Families? O cara que inventou isso é um gênio. Porque ele inventou uns coelhinhos que no meu tempo vinha lembra aquela máquina que você colocava uma moeda, girava e caía um potinho com um bichinho dentro? Custava 50 centavos. Um Sylvanian Families custa R$99 um bichinho do mesmo tamanho. Existe uma vila do Sylvanian Families. É uma vila. A vila do Sylvanian Families tem mais de 300 famílias. Casas, carros. Os carros custam R$500. As casas custam R$1.000 e poucos. E as meninas querem construir a vila do Sylvanian Families. Cara, aquilo estava me deixando irritado. E aí eu tive uma brilhante ideia. Vocês estão em jejum de compras de 60 dias. Vocês vão ficar 60 dias sem comprar absolutamente nada. E vocês não podem ver na internet nada. Vocês não podem nada. Vocês não podem falar nada a respeito de compras durante 60 dias. Cada dia que vocês fizerem isso é um pênalti de um dia a mais. Completou ontem 65 dias. Elas já compraram sofazinhos para o Sylvanian Families ontem?
Mas, assim, a gente ri, né? Você ri porque é verdade. Mas, no fundo, o que está acontecendo? Está despertando nelas o desejo de comprar para sentir aquela emoção. Isso é grave, isso é droga. Isso é droga, é mamon na veia. Tem cocaína na veia e tem mamon na veia. Isso é mamon na veia. Você quer ver como é que isso funciona? A mulher se olha no espelho e fala assim, preciso dar um jeito nesse cabelo. Preciso dar um jeito nesse cabelo significa, cara, eu preciso mudar o meu cabelo, porque eu olho no espelho, é cabelo velho, é sentimento velho, eu quero uau. Aí ela vai, ela não quer um cabelo, ela quer uma sensação de um cabelo novo. E custa caro um cabelo novo de mulher, não é barato. É muito caro. É muito caro. Eu fui visitar um amigo nos Estados Unidos, e aí a mulher dele faz as unhas lá. E daí a Cissa faz as unhas em casa, né? Aí lá, e ela gosta de fazer as unhas, ela faz as unhas em casa porque ela gosta. Faz a unha em casa e tal, e esse menino falou assim, cara, será que ela não ensina ela a fazer as unhas? Porque, cara, fazer as unhas aqui nos Estados Unidos é caro, cara. Cuidar de cabelo, é caro. Mas o que essa mulher está falando é o seguinte, fala, eu quero uma coisa, uma circunstância para dar sentido na minha vida, eu quero sentir um negócio diferente. É o cabelo. E você sabe que essa ideia de que coisas externas podem preencher a nossa vida, todo mundo tem ela por falsa. Todo mundo sabe que isso não é verdade, mas é um crime de que quase todos nós somos culpados. Então, quando você entra no fetiche das coisas, mamon. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Ponto 5. Você está ficando escravo de mamon e eu estou ficando escravo de mamon quando a gente começa a avaliar as pessoas pelas posses. Quando você começa a avaliar a realidade de um ser humano, a profundidade, o valor, a graça, a beleza de um ser humano por conta dos penduricalhos que ele carrega, mamon. Aí você olha a bolsa. Você olha a bolsa. Dependendo da qualidade da bolsa, esse negócio é um negócio interessante, né? Porque é difícil isso. Porque você também tem que ter a bolsa e tem que ter a pessoa que carrega a bolsa. Então não adianta uma coisa separada da outra. Eu, por exemplo, eu gosto de relógio. Só que eu sou a pessoa que eu não posso ter um relógio desses bem bom, porque o cara vai olhar para mim e falar assim, esse relógio desse cara aí é falso. Mesmo que não seja. Porque, entendeu? Você não tem a categoria para usar um relógio daquele. A vida do cara tem que ter um contexto para você usar. Não dá para usar um relógio no CEP que eu moro, irmão. O cara que mora naquele CEP não tem um Rolex. É mais ou menos isso, assim, sabe? Tipo, e esse trabalho teu, o que é? Não, esse trabalho teu não é de Rolex. Mas você ri, né? Você ri porque é. O que acontece é assim, a gente criou essas coisas, essa sociedade que vai encaixando assim, daí você começa a olhar a bolsa, olha o sapato, olha a roupa, olha o relógio, olha a casa, olha o carro. Olha o carro do cara. Não, esse aqui agora começou E daí o cara vira o dublezão de rico, porque ele quer parecer o rico, e daí ele compra um carro financiado que ele não pode pagar. Tudo para que a gente vive num mundo onde as pessoas são avaliadas pelas coisas que elas têm. E isso é diabólico. Isso é mamon. Isso é mamon. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Eu e você viramos escravos de mamon quando 6. Não se perca na contagem. Quando você perdeu a autenticidade. Você já não é mais você mesmo. Você está tão na moda, cara. Tão na moda. Você é da moda. Que você já nem sabe mais quem que você é. Você anda na moda. E a moda agora qual que é? Tal. Então tem que estar. Os caras legais têm a calça tal, tem o carro tal, tem o relógio tal, tem a casa tal, tem o jeito de fazer tal, assiste tal programa, e aí você vai. Você está na moda. Você está na moda. E a pessoa que está na moda, ela perdeu a capacidade de dizer não gosto, por exemplo. Porque está na moda tal coisa. Daí você fala assim, cara, mas eu não gosto disso. Eu não vi. Você viu tal coisa? Não vi. Ou vi e não gostei. Ou os caras podem dizer assim,
Cara, eu gosto de tal coisa, que é vergonhoso dizer, sei lá, é meio burro gostar de tal coisa. Eu não consigo pensar num exemplo disso agora, mas enfim. E aí a pessoa fala assim, você gosta de tal coisa? Eu falo, gosto. Mas a gente não consegue, porque a gente quer estar na moda, a gente quer estar no, entendeu? O mamãozinho vai indinho ali dentro de nós, e você fala assim, não, é que todo mundo está indo nessa vibe aqui, eu tenho que ir também. Eu tenho que estar também. Seja autêntico, irmão. Eu vou dizer um negócio do movimento evangélico, tem um monte de gente que nem gosta de ser crente. Tem gente que está no meio da igreja e nem gosta de ser crente, saia da igreja. Tem um monte de gente na igreja fazendo networking do bem. Irmão do céu. Eu não posso mais falar que eu estou proibido, mas vocês já sabem, né? Qual é o destino, né? Eu estou proibido de dizer isso aí, minha esposa me proibiu. Mas é sem escalas, inclusive. Sai daqui de Curitiba direto. É um voo privado para te levar para lá. Você que faz networking do bem na igreja. Jesus pegou essa turma, cara, com chicote, inclusive. Você quer ver como que a gente vive esse frenesi? Meu tempo quase acaba já. Morango do amor. Nossa Senhora. Morango do amor é o atestado da moda, irmão. Morango do amor. Ai, essa vida. Precisa nem comentários, né, a respeito do morango do amor. E acabou já, né? Você vê como é que é? Acabou já, ninguém mais fala de morango do amor. Levaram o quilo do morango para 70 conto uma bandeja de morango. 70 pila custava uma bandeja de morango. Eu gosto de morango. Só dele, sem nada, assim. Queria comer morango a 70 pau. Não dá. Morango do amor, irmão. A sociedade do mamon amarrota a identidade das pessoas. Ela formata e harmoniza. Você está harmonizado. Meu Deus, todo mundo fala igual, pensa igual, gosta da mesma coisa. É um nojo. Nojo. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Mamon está tomando conta quando? Quando você supervaloriza a aparência. Quando a aparência é algo muito importante para você e tem papel fundamental nas coisas que você faz. Quer ver um exemplo? Eu não vou porque eu não tenho roupa. Eu não vou porque eu não... A gente vive, irmão, na sociedade da aparência. Eu trabalho com área comercial. A área comercial é da aparência. Você não precisa ser, você só precisa parecer ser. Você chegar com um carro velho, o cara vai falar, eita, mãe. Agora, se você chegar com um carro novo, o cara vai falar, esse cara é o top. Nem é nada. Mas a gente é comercial, é assim. Eu vivi uma experiência esses tempos atrás, bem interessante. Eu tenho um chefe agora. Fazia tempo que eu não tinha chefe. Eu nem sei me comportar diante de um chefe. Mas agora eu tenho um chefe. E aí o cara veio para cá e eu precisava visitar alguns clientes. E eu fiquei 3 dias andando com ele, para lá e para cá. Ao final do 3º dia, ele me olhou assim, desse jeito, num saguão de hotel. Mr. Martinucci, 3 dias, 3 relógios diferentes. Eu falei, uau, o cara reparou nos meus relógios. Ele não fez um comentário a respeito da minha performance, dos comentários que eu fiz com os clientes, e eu tentando parecer inteligente. Se eu soubesse, eu teria colocado um relógio em cada pulso. Mas é o mundo da aparência. É o mundo do mamum. O Mr. Martinucci usou 3 relógios diferentes em 3 dias diferentes. Foi exatamente essa frase dele. 3 relógios diferentes em 3 dias. E ainda fiz assim. Impressionei pelos relógios. É grave, irmão. É grave. É mamum correndo solto. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Mamon toma conta quando eu e você adotamos a cultura do descartável. Descartável. As coisas são descartáveis. O mesmo Bauman escreveu que nós vivemos num ciclo infinito de acúmulo e substituição. E esse aqui é meio complementar do ponto 4 lá que nós falamos, lembra? Do comprar coisas para sentir, da mulher com o cabelo. Porque se você começa a precisar comprar coisa para sentir, você começa a acumular coisa, porque daí você compra coisa, sente a sensação, daí já não dá muito certo.
Aí você vai precisar de novo, daí você compra outra, daí você sente de novo, e daí você acumula, e você vai indo, vai acumulando e substituindo. Até porque, quanto tempo que dura o cabelo novo? Esse negócio também é terrível, porque a mulher faz o cabelo. Aí ela vai para casa, passa um dia, 2, lava o cabelo, acabou o cabelo. O cabelo dura até lavar. A hora que lavou, acabou. E aí você vai fazer o quê? Vai voltar lá no salão. Por isso que o cara falou, cara, pelo amor de Deus, fala para ela ensinar a outra aqui a fazer as unhas. Porque a unha nova dura uma semana também, depois acaba a unha. Difícil. E aí a gente vai vivendo assim. Então o que dá para nós fazer? Isso aqui eu vou falar para você, mas eu mesmo não faço, tá? Mas eu vou tentar melhorar. A gente, para sair da lógica do acúmulo e substituição, tem que começar a doar. Então você comprou um tênis novo, doa o teu tênis antigo. 42, o Valmir falou. Então, se você tem um tênis 42 para doar, que pé, hein, cara? 42. Doa. Mas a gente não doa, a gente doa as coisas ruins, né? Que esses dias nós estávamos aqui atrás fazendo as coisas dos homens e eu estava brincando que eu vou criar aqui na igreja o departamento de fiscalização de doações, porque as pessoas dão só coisa ruim. Tem coisa que daí vai vir doar e fala assim, não, nem vem, irmão, com isso aí não, deixa para lá. Teve um cara que doou uma panela de pressão aqui uma vez. Doou uma panela de pressão, a panela de pressão explodiu na cara do Edmar. Mas isso não é o pior da história. Depois ele falou assim, é que essa panela estava com um defeitinho mesmo. Cara! A panela explodiu na cara do Edmar. Se o Edmar não dá um pulo para trás, tinha dado ruim. Mas é que a panela estava com um defeitinho mesmo. Então era lixo, irmão, não era para doar para a igreja, é lixo. Isso aqui é lixo, vamos ali, vou levar com você ali na frente. Vamos pegar um saco, a gente coloca ali. Doar. 8. Lucas 12, 19. Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Mamon está tomando conta quando? Quando você começa a viver o sonho da ociosidade. Quando você começa a viver o sonho da ociosidade, quando você olha para você e fala assim, cara, ou você olha para você, não, porque ainda não dá, né? Eu também não. Aí você olha para a pessoa e fala, cara, aquele cara tem tanto dinheiro que ele não precisa mais nem trabalhar. Uau! Quando você começa a viver o sonho da ociosidade, aí pegou. E esse aqui pegou para mim, irmão, porque eu estou pensando seriamente em quanto tempo falta para eu me aposentar. Esses dias eu tomei uma dura da Helena, que eu estava tentando vender para elas a ideia de que ficar com o meu trabalho pode ser bom, né? Para que eu consiga também um substituto e me pagar dividendos, né? Então esse era o meu objetivo. E aí ela falou para mim, ela acabou com qualquer beleza que possa existir, que existia no meu trabalho. Ela falou, eu não quero o teu trabalho. Por que você não quer o teu trabalho, Helena? Porque o teu trabalho é chato. O teu trabalho é só ficar respondendo e-mail, resolvendo problema e conversando com pessoa que você nem conhece. Ela liquidou qualquer beleza que havia na minha atividade profissional. E eu estou falando isso porque lá em casa eu comecei a viver assim, falando para elas, falando, daqui 10 anos eu vou me aposentar, tá? Que daí eu faço a conta, bom, a Helena vai ter 20, já consegue se virar meio sozinha, e eu me aposento com 10 anos. Eu comecei a viver isso. E aí a Helena esses dias falou para mim, para, você está chato com isso aí, ela falou. É tudo agora que eu vou ligar para você, você vai estar no sinal onde, não sei o que. Para de falar sobre isso, vai trabalhar. Desse jeito. Mas eu comecei a ser enfeitiçado pela possibilidade de desfrutar da vida sem trabalhar. Come, descansa, bebe, folga. Uau, alma. Mamon. Mamon, porque Deus deu para mim e para você capacidade de trabalho, força, inteligência, propósito. E aí Mamon fala assim, não precisa, descansa, come, bebe, folga, aproveita. Eu trabalho desde 15 anos, eu tenho 39, então são 24, isso? Se fosse pelo INSS, faltaria mais 11 ainda para mim, da minha conta daria. Mas a gente é seduzido pela possibilidade de ganhar dinheiro sem fazer nada. Mamon. Descansa, come, bebe, folga. Mamon está tomando conta. Ponto 10. Quando você assume a primazia do bem-estar.
Descansa, come, bebe e folga é o cara que quer se sentir bem. Eu quero comer, beber, descansar e me alegrar, eu não quero fazer nada, eu quero que tudo esteja bom para mim. Eu vou cuidar de mim e vou priorizar o meu bem-estar. Conhece alguém que fala isso? Mesmo que não tenha dinheiro, não precisa nem de dinheiro para isso. O cara fala, eu vou cuidar de mim. Eu vou agora priorizar a minha saúde mental, o meu bem-estar. O problema nisso, irmão, são os outros. Porque os outros têm que estar na mesma vibe sua. E normalmente eles não estão. Você é casado, não é? Casada. Você tem que priorizar o teu bem-estar. Mas mais do que isso, meu irmão, você tem que priorizar o bem-estar da mulher. Porque senão ela não vai querer. Se você só for priorizar só o seu bem-estar, ela não quer, tá? Ela não quer. É incrível isso, mas elas não querem. A gente vive num mundo que se todo mundo for priorizar o bem-estar, a coisa explode. Não dá para todo mundo priorizar seu bem-estar. E sabe que a primazia do bem-estar não encontra espaço em Jesus. Jesus não ofereceu isso. Jesus não ofereceu um bem-estar coletivo. Ao contrário, Jesus ofereceu cotas de sacrifícios. Quem quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Há uma cotinha de sacrifício para você, querido. Para mim. Não há cota de bem-estar para ninguém no Evangelho. E se não prestarmos atenção nisso, a gente vai vivendo num ciclo que potencializa o acúmulo e a substituição. A gente vai vivendo para viver bem. Talvez por isso que hoje é difícil manter relacionamento. As pessoas casam, separam, por quê? Porque querem o meu bem-estar. Eu vou pensar em mim. A mulher do Cacá chegou ao ponto de dizer que ele era bom demais. Uau! Não, é que não, sabe por que eu me separei do Cacá? Porque ele era muito bom. Eu tô meio igual ela. Eu tô meio igual ela, assim, e eu vou fazer uma confissão. A pessoa fala assim, eu vou sair da igreja porque eu não me sinto bem aqui. Eu tenho um sonho, irmão. Um sonho. Estou igual o Martin Luther King. Eu tenho um sonho. I have a dream. Quem sabe um dia alguém chega aqui e fala assim, eu vou sair dessa igreja, porque vocês na hora da pregação, vocês ensinam heresias. Vocês estão ensinando tudo errado. Vou sair daqui da igreja. Ou vou sair daqui porque os louvores que vocês cantam não são bíblicos. Vou sair daqui porque o ensino é fraco. A comunidade se parece mais com um clube do que com uma igreja. Estou esperando. Porque até hoje, eu vejo pessoas saindo de igreja, saindo de casamento, saindo de emprego, saindo porque eu não me sinto muito bem aqui. É o mamon que oferece bem-estar, não é Jesus, irmão. E o inverso também é verdadeiro. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou aqui nessa igreja que eu me sinto bem demais aqui. Eu me sinto muito bem. Então, se você for na macumba e se sentir bem lá, você vai ficar lá também, então. É grave, porque o mamon vai colocando anestesia em nós, falando assim, cara, a tua vida é para você se sentir bem. Come, bebe, descansa e folga. Vou pular esse, o 11 eu pulo. Lucas 12, versículo 20. Quando o dinheiro vai se tornando mamão para nós, a ponto de Jesus dizer que nós somos loucos. Porque depois de contar a parábola, Jesus olha para a vida daquele cara e fala assim, sabe o que você é? Louco. Você é louco. E eu fiquei pensando, quando coisas que a gente faz e mamão se torna tão grande na nossa vida, a ponto de Jesus olhar para nós e dizer que a gente é louco. 12, que é o 11. Quando você gasta mais do que ganha. Esse aqui, básico. Se você gasta mais do que você ganha, louco. Se você ganha 3 mil e gasta 3.500, louco. Mas é que não dá para viver com 3 mil. Pois então, mas é que também não dá para gastar mais do que ganha. E aí tem que tentar achar um jeito. Então, não precisamos nem de muita fala. Quer ver quando você é louco também? Quando você tem, ou pretende ter, um padrão de vida que exige sacrifício constante. Eu ouvi uma história uma vez que me deixou de cabelo em pé. Um pastor contou uma história de que um cara morava no Rio Grande do Sul e estava trabalhando em São Paulo. E aí o cara falou para ele assim, pastor,
eu não sei mais o que eu fazer, porque eu passo a semana inteira em São Paulo. E aí, os meus amigos lá saem, os caras que trabalham comigo, e eles me chamam para ir, e eu não aguento mais, pastor, eu estou quase indo. E não dá para eu ir, né? Porque eu sei que eles fazem, mas está difícil e tal, e vai. Diz que a mulher do cara ouvindo a conversa, a mulher desse cara, falou assim, pastor, eu vou dizer um negócio. Eu não me importo com o que ele faz em São Paulo. Eu só quero saber se eu consigo manter as minhas coisas, porque os meus filhos não estudam em escola pública, hein? Quando você tem um padrão de vida que começa a sacrificar você, a ponto de você ter que entregar cotas de sacrifício no altar do Deus Mamon, a coisa está ficando grave. Você fala assim, mas isso é muito extremo. Pois bem, quando você precisa fazer horas extras exageradas para conseguir manter o carro que você tem, para conseguir continuar morando no lugar que você mora, para continuar usando as roupas que você usa, para continuar consumindo as marcas de produto que você consome, quando isso toma um tempo tão grande seu, se não só de horas de trabalho, de pensamento e desenvolvimento, você não tem tempo de descanso. Quando isso começa a se tornar realidade em nós, e o nosso padrão de vida exige sacrifício no altar do Mamon, a nossa vida está precisando ser revista. Jesus olharia para nós e diria, louco. Louco, ponto 13. Quando você perdeu a capacidade de distinguir preço de valor. Quando a gente começa a olhar para as coisas apenas pelo preço delas, e perde a capacidade de distinguir o valor que está por trás daquilo. Por exemplo, eu acabei de falar, se você precisa se esforçar demais para comprar determinada coisa, o preço daquela coisa não é apenas os 100 mil reais que estão ali na etiqueta. Passa a ser também o tempo que você vai ter que desprender para aquilo ali. E aí você fala assim, eu não vou poder ir nos cultos. Então a coisa não custou 100 mil reais, custou 100 mil reais menos idas ao culto. Custou 10 mil reais menos tempo na mesa com a família. O inverso também é verdadeiro. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 10 mil reais. 10 mil reais é bom. É bom. Mas para ganhar esses 10 mil reais, cara, eu viajo a semana inteira. Bom, então não são 10 mil reais. São 10 mil reais menos 5 noites da semana fora de casa na companhia da minha esposa e da minha família. Daí quando coloca assim, fica ruim, né? Você ficou ruim agora, né? Essa é a diferença do preço e valor. Quanto vale você fazer refeições na tua casa? Eu consigo saber o preço do almoço no restaurante sozinho. Agora, o valor de eu fazer uma refeição com a Cissa, a Maria e a Helena na volta e a gente conversando, o Mamon é esse cara. O Mamon é esse cara que vai te mostrando o preço, assim, seduzindo você, e com a outra mão ele vai tirando o valor aqui da coisa, por trás. Você não vai vendo. E aí você piscou e a criança não tem mais a bochechinha e a franjinha que ela tinha antes. A Maria tinha umas bochechinhas, uma franjinha, que eu tenho vontade de ter uma máquina do tempo só para ver de novo. Ela não tem mais, cara. E eu penso constantemente, se eu tivesse perdido, eu tenho um privilégio tão grande, irmão, de passar tempo nisso. Se eu tivesse perdido isso, que dinheiro teria me dado essa satisfação de apertar as bochechas dela? Mas o Mamon, ele vai escondendo isso da gente, assim, ele vai cegando, você não vê mais. É o cara aqui da parábola. É o cara da parábola, ele olhou para o celeiro dele e falou, putz, esse celeiro é pequeno, eu vou construir um celeiro maior. Ele nem olhou para a colheita, ele não se satisfez com a colheita. 14, e último, louco.
Você é louco quando você é avarento. O avarento é talvez o maior louco. O significado de avarento é apego excessivo e doentio a bens materiais, como dinheiro e posses, e a relutância em gastá-los ou compartilhá-los. É o louco da parábola. O louco da parábola, quando ele olha para aquilo ali que ele tinha colhido, qual é o primeiro sentimento que ele tem? O primeiríssimo sentimento dele? Frustração, porque os celeiros dele são pequenos, e a necessidade de guardar. Sabe qual era o valor daquele material dele? Nenhum. Era zero. Ele não desfrutava de nada. Esse aqui, e talvez a palavra-chave aqui é guardar. Porque sabe qual é a característica de um avarento? Um avarento não desfruta. O avarento não desfruta. O avarento tem e não desfruta. Para um avarento, inclusive, eu chego à conclusão de que não importa se ele é milionário, bilionário, porque o dinheiro para ele não faz efeito. E o Mamom é especialista em criar avareza em coração. Irmão, é tão grave que o Mamom ele causa dor em quem consome. O avarento, quando ele compra uma coisa, quando ele desfruta daquilo, causa dor nele. Ai, gastei. Mas o teu celeiro está cheinho. Mas eu gastei um pouquinho. E aí vai machucando. Compartilhar, então? Nossa. Sem chance. E aí, o avarento, eu conheço ele. Ele fala assim, mas é que eu não tenho muito. Se um dia eu tivesse mais, aí eu compartilharia, porque por enquanto é só para mim. Mentira. A capacidade de compartilhar é uma disposição de espírito. Tem gente que tem pouco e compartilha e não lhe falta. É bíblico, inclusive, tá? Aquele que atende ao necessitado, o generoso, mais dá e mais tem. Aquele que retém, lhe falta. A avareza é dada por Mamom para te matar. E é o que aconteceu. O avarento não desfruta. E por isso que Jesus olhou para o avarento e falou assim, sabe o que você é louco? Você é um louco. Porque o avarento pensa assim, não, eu vou primeiro... Olha a lógica do avarento, é o cara da parábola. Ele colheu um monte, construiu os celeiros, ele sempre está vivendo lá no futuro. Porque eu vou fazer um plano, e lá na frente aí eu vou ter bastante, eu vou olhar para mim e vou dizer, alma, come, bebe, descansa, folga, aproveita. E Jesus olha para ele e fala assim, você é louco, cara. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O avarento não desfruta. Não dá tempo de desfrutar. Eu passei por todos esses tópicos e eu tenho certeza que provavelmente você nem vai se lembrar deles depois. Eu mesmo, se você perguntar para mim qual que era o 2 aqui, eu tenho que olhar na lista. E eu tenho certeza que você se olhou e se encaixou em pelo menos um aí. Falou assim, aqui eu rodei, cara. Eu rodei na maior parte. Rodei num monte aqui. Mas sabe por que isso é bom? Porque o Mamom é sorrateiro. O Mamom está espreitando a nossa vida assim, para nos sugar. Porque Jesus mesmo disse que poucas coisas têm essa capacidade de se transformar num senhor na nossa vida como o dinheiro. Por isso o meu desejo, a minha oração, por mim e por você nessa manhã, é que o Espírito Santo de Deus sopre a poeira do Mamom que está sendo colocada na nossa alma. Que esse mundo que a gente vive, que tudo coopera para o Mamom ficar cada vez mais forte,
não nos trague que nem um buraco negro, e que a gente consiga caminhar vivendo na sociedade do consumo, porque nós não temos como sair dela, mas com uma ótica, com uma percepção, com um espírito diferente. Quem sabe se você é um avarento, hoje eu profetizo na tua vida liberdade. Se você é um julgador, se você mede 3 relógios diferentes em 3 dias, eu profetizo liberdade também. Quem sabe se você está com dinheiro no teu bolso que não deveria estar, não é teu. Eu te desafio a restituir para a pessoa que é dona dele. Se você tem gente brigada com você por causa de dinheiro, se você rompeu relações por causa de um corcel verde água, faça uma ligação essa semana. Corte o corcel no meio, então. Fica com metade do corcel. Faça um acordo. Mas, pelo amor de Deus, não deixa o mamon sufocar. Porque ele sufoca. Daqui a um pouco você está escravizado, eu estou escravizado. E aí Jesus disse, não tem como. Não dá para ter 2. Só dá para ter um, Senhor. Que você faça a escolha consciente hoje por Jesus. E Jesus não ofereceu bem-estar coletivo. É sacrifício. Tem coisa que você vai precisar de disciplina, você vai precisar de entrega. Tem coisa que a gente se sente bem, mas que no final do curso se mostra como um grande abismo e problema. Tem coisa que a gente se sente meio mal, que precisa de disciplina e sacrifício, mas que lá na frente se mostra de grande valor. Então eu queria convidar você a orar, para a gente encerrar. Que você se avalie. Você tem 14 balizadores, tem um monte mais. E o Espírito Santo é aquele que consegue te fazer lembrar outros aí que eu nem falei, mas que estão fazendo o mamon crescer, estão te mamonzeandinho aos poucos. Que a gente saia daqui hoje sem ser mamon, sendo filho de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença, pela graça do Senhor, pela tua palavra rica, viva, eficaz, que vai lá no fundo da nossa alma, Deus, penetra na divisão das juntas e medulas e discerne aquilo que às vezes nem a gente mesmo não consegue discernir. E hoje a gente está fazendo um exercício de soprar mamon para fora, Deus, da nossa vida. Eu tenho tanto, Deus, tanto de mamon em mim. Espírito julgador, valoriza a aparência, Deus. Há tantas coisas em mim que precisam ser tiradas. E o Senhor disse, Pai, que não vive em tronos divididos. Por isso hoje nós queremos remover mamon, Deus, e dizer que o Senhor habita no trono da nossa vida, da nossa alma, do nosso dinheiro, das posses que a gente tem, Deus. Traz libertação nessa manhã para o avarento, ó Pai. Liberta o avarento, liberta o julgador, ó Pai. Nos dá a oportunidade de restituição, se há algum dinheiro em nós que não nos pertence, Pai. A gente quer que o Senhor reine na nossa vida, sem mamon, ó Pai, sem mamon, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha